Olá, pessoal do MarHub! Estamos aqui com uma nova entrevista e hoje com uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar sobre um livro e sobre arte também. Então, uma conexão aí com o nosso projeto do Mabook Club e nosso clube do livro chamado Mentes Criativas, em que a gente está lendo atualmente esse livrinho aqui, O Artífice, de Richard Sennett. E, como você sabe, a gente sempre traz materiais extras, materiais de apoio e uma entrevista com um profissional da área que pode agregar e trazer mais pontos para a nossa discussão do livro. Então, hoje eu recebo com muito prazer a Eleonora Fabre, que é uma artista e escultora, e a gente vai trocar uma ideia aqui com ela sobre o seu trabalho, né, a sua experiência como professora também, e, além disso, os insights e os pontos aqui do Richard Sennett aqui no livro, para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância do artífice, a importância da mão na massa, né? E o que isso significa. Então, Eleonora, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Então, eu que agradeço o convite. Para Bom dia. começar, bom dia. Para começar, para as pessoas que não te conhecem, não conhecem o seu trabalho, você pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, das suas aspirações e do seu trabalho com a arte. Bem, como dizia minha mãe, eu estudei muito e acho que eu fui criada numa família que de arquitetos, embora a minha família toda seja bem mais velha, eu eu estudei num colégio que já tinha essa formação de arte, num colégio muito espetacular aqui em Porto Alegre. Depois eu fiz artes visuais, fiz arquitetura. Fiz pós-graduações, eu tinha uma ansiedade de conhecer mais e mais. Trabalhei como arquiteta, porque eu fui casada com um engenheiro e daí trabalhei com edificações na arquitetura, mas, depois eu fui ser professora, professora de artes, e eu tinha num pós-graduação uma colega que me convidou para dar aula no Ateliê Livre, e eu fui. Eu estou lá há muito tempo, já estou saindo, e lá o Ateliê Livre é uma escola do município, uma escola pública do município de de práticas, basicamente praxis, de que tem pintura, gravura, todas as gravuras, metal, estilo, e escultura e cerâmica. Bom, atualmente, nos 2 últimos anos, então eu sempre fui professora de escultura, então Uhum. o ofício do fazer, ele não tem como escapar quando se faz escultura. E eu sou de uma geração em que era fundamental, tu não podia encomendar um trabalho para um profissional fazer, mas eu sempre acho que a tecnologia ou as técnicas a gente tem que usar como recurso. Por exemplo, uma época eu fiz uns trabalhos cuja pintura era assim, tinha que ser muito precisa, e aí eu não sabia pintar. E eu consegui um chapeador de carros e um senhor que pintava automóveis para ele fazer para mim. Então, eu ia na oficina dele e ele me ensinava a fazer. Isso eu não acho que seja um senão, embora na nossa época, e também tem assim um jogo de entre artesania e poética, né. Eu fiz um pós-graduação em poéticas visuais, onde se estuda muito filosofia da arte, se Ah, estuda legal. muitas teoria da arte. Então eu segui e com esses alunos que eu tenho, todos são alunos, são profissionais liberais, são estudantes universitários, porque no ateliê a gente aceita pessoas acima de 18 anos, não, agora acima de 16 anos. Então são todos adultos. E a e a e a nosso foco é assim, tem curso de introdução, avançada, e isso é muito importante, porque
E, ao mesmo tempo, é muito pesado na área da escultura, porque tem que lidar com ferramentas, às vezes ferramentas, máquinas, furadeiras, lixadeiras, esmerilhadeiras. É um trabalho, assim, com uma artesania bem pesada. Mas na cerâmica não, na cerâmica já é mais tátil, a gente tem que, mas a tecnologia, nesse tempo todo que eu estou trabalhando, é um avanço terrível, porque tem materiais novos, novas composições de Uhum. argila, novas, resistência de material. Isso tudo a gente nem sabe como vai, é no fazer que a gente vai aprendendo com o material, né. Então eu E, ô Leonora, mas como você, assim, define o seu trabalho, as suas obras, os seus conceitos hoje como escultora? bom, então eu atualmente eu tenho já tenho trabalhos. Meu material principal é a madeira, no sentido de que é mais fácil de eu manusear, que eu tenho mais intimidade. Nós já Uhum. tivemos empresas de reflorestamento, madeireiras, etcétera, e é um material fácil, eu já tenho uma intimidade de fazer, mas eu trabalho com mais ou menos com conceitos. Como eu tenho, quem for visitar o meu Instagram vai ver que eu tenho uma série de, eles chamam, figurines, não sei se diz em inglês, mas, figurinhas, mas são toys, não é toy no sentido de brinquedo. Eu tive um insight que tinha muita sobra de ateliê e muita sobra de marcenaria, e eu comecei a construir bonecos e coisas um pouco humorísticas. Por exemplo, esse aqui foi uma, eu não sei se tu consegue ver, mas Aham, isso aqui eu comecei a editar, fiz uma coleção, editei num catálogo sim. e mostrei numa loja, na loja de um artista, e aquilo foi um sucesso, eu vendo, foram, já estão nos sites na Noruega, em Nova York, e eu vendo, e eu acho, assim, muito interessante, porque, para mim, eu ainda estou brincando com toquinhos de montagem, entendeu? Aham, E entendi. é um trabalho muito lúdico, que eu levo a sério, mas é uma experiência muito lúdica. E eles não têm muito conceito, eles mesmo determinam a forma. Mas, Eleonora, chegando um pouquinho próximo, assim, do tema, né, do livro, em que o Richard Sennett, ele fala sobre, né, o artífice, que seria mais ou menos esse artesão, né, que tem a importância de estar com a mão na massa, no seu ateliê e de desenvolver aquele trabalho dele. Como é que você faz, assim, um paralelo entre, assim, o artesão e a definição de artesão do Richard Sennett com o seu dia a dia, né? Como é que é essa postura de artesão no seu dia a dia? Tem algumas atividades que elas são extremamente, hã, monótonas, por exemplo, amassar barro. Ninguém Uhum, gosta de amassar barro, mas é necessário amassar barro. Porque sei. ao amassar o barro, tu tem todo o contato com a matéria, cada argila tem uma densidade, tem, por exemplo, quando é que está pronto, quando é que eu posso parar de amassar? Eu não cozinho, mas, assim, quando é que a cozinheira ou a pessoa que faz um pão sabe Aham, o ponto dela, isso é, assim, não é assim, amasse o pão 15 minutos, entendeu? Tu sabe, não é a questão da mão inteligente. Eu gosto desse gesto, assim, porque eu tinha uma professora de gravura que ela dizia: "Não era bem isso que eu queria", sabe, que não é uma coisa que não é dita, mas que é quase uhum, sentida. Porque eu acredito que, quando se pensa numa obra, tu uhum. pensa ela,
e é no processo que tu pensa início, meio, fim, ou tu tem a obra final e tu vai buscando aquilo que tu quer te expressar. Eu gosto muito do Brancusi, que é esse artista que é contemporâneo do Rodin, mas Brancusi era uma fazia um procedimento totalmente, enquanto Rodin era um modelador que dava forma e fundia, o Brancusi era uma pessoa que trabalhava com talha direta, ele tirava e depois que tu tira, não tem erro, tu não pode colar de Uhum, novo, entendeu? sei. Então é um pensamento, uma antevisão da forma, do trabalho, etc. Mas Então isso não impediu que Brancusi fizesse lindíssimas fundições de cabeças, etc. E uma síntese. aham. Ele para a época dele, ele já tinha uma síntese formal que era de vanguarda, assim. Então tem e nesse dia a dia do ateliê aquela coisa que ninguém quer fazer, mas que é completamente necessária, porque começa aí o contato do artista com o seu material. E por mais que Isso. deixar seja chato, de repente monótono, né, ou amassar a massa ou tal, aquilo ali vai começar o processo, né, de repente ele Processo de encontro, é. isso, um processo Eu de tinha um professor que sempre dizia: o contato com o material não é um embate, assim, não é uma luta. Às vezes aham, é um encontro, porque é um encontro de conhecimento. Eu gostei o Richard Serra também fala na questão da atenção e da dedicação, né, que é do tem artistas que são extremamente virtuosos, ou então um músico, eu gostei muito da colocação que ele colocou sobre a música, que não basta tu tocar bem um instrumento, mas ali tem que ter uma alma. E onde é que está a alma? Você fez uma pergunta, onde é que está a alma do trabalho? Eu acho que está justamente nesse encontro, assim, entre forma, em todos os conjuntos que fazem a obra, material, textura, forma, cor. Eu, por exemplo, morro de medo de cores, entende? Porque a cor, aham. eu acho que talvez porque eu fiz arquitetura na época do modernismo, onde concreto era concreto, tijolo era tijolo, e hoje tem muitos revestimentos, tem muitas cores, e o o encontro que se dá com o material e a forma é fundamental, é essa união, né. E eu acho que é virtuoso quanto tudo claro, quanto mais tu borda, mais sua fica melhor, tecnicamente, fica os acabamentos melhores, enfim, né. E essa questão de você falou que você tem que é o encontro com o material, mas quando a gente encontra, a gente tem que, de repente, se entender, né, porque nós temos o nosso jeito, o nosso ritmo, os nossos, né, os nossos desejos, mas o material ele chega para a gente e fala: "Olha, eu trabalho assim, né, Isso, eu sou forte, eu sou áspero, eu sugo a umidade, o meu tempo isso. é esse. Quer dizer, você Aham. tem que se moldar às especificidades daquele material em que É, você está e a modelando, possibilidade dos recursos que ele te oferecem, com certeza. entende. É, E tem também a questão, né, Leonora, desse encontro trazer uma questão que o Richard Senes também coloca muito interessante, que é a questão do tempo devagar, né, do slow time que ele coloca, né, que você tem que estar devagar na prática dessa essa entrega, né, você se render isso. a esse momento, que é muito diferente, né, de uma catarse, mas é como se fosse um momento de absorção e de paz ali, né, Isso naquele mesmo. momento. E tu está inteiramente naquele lugar, quer dizer, tu Uhum. está presente. Tem
Eu acho que tem uma frase de uma pessoa interessante, assim: "Devagar não é apresse-se lentamente". Ah, sim, sim. Mas é interessante que hoje em dia, com as tecnologias, né, com o nosso ritmo tão frenético, a gente tem que se refrear, né, pra ter esse momento, para entender o tempo do material, quer dizer, de repente não é o tempo que a gente gostaria, mas é um tempo que tem que ser desacelerado, né. E como é que se dá para você esse duelo desse tempo lento que o artista precisa ter, que o artífice, né, precisa ter, nesse embate, nesse encontro? Pois é, tem períodos que a gente não consegue fazer. Por exemplo, eu tenho uma bancada na minha sala, porque eu moro minha casa é uma casa ateliê, e ali ficam sempre peças, assim, às vezes é uma madeira que eu estou lixando, às vezes é um pedaço de barro, mas quando eu não estou com vontade de fazer, eu não consigo, porque não tenho vontade de fazer. Ao mesmo tempo, as eu comecei com essa história dos toy, dos bonecos, porque eu tinha feito acidentalmente um trabalho para uma para Associação dos Escultores, vamos fazer uma venda beneficente. Eu digo: "Ah, então eu vou dar isso aqui, que esse exercício que eu comecei". E a Aham, partir dali, eu comecei a observar que o meu marceneiro, que eu digo meu marceneiro, eu tenho uns marceneiros que são irmãos, que eles executam todos os trabalhos muito difíceis e que eu preciso com muita precisão, então eles fazem para mim. E na marcenaria deles tinha muito retalhos muito muito divertidos, e eu fui trazendo aqueles e fui fazendo com aqueles uhum. retalhos, aqueles toquinhos que eu dava forma e dava sentido. Figurines, que são figurinhas pequenas, normalmente elas têm 30 centímetros de altura, mais ou menos, e foi que eu te mostrei aqui. Tem uma tribo no mundo inteiro, principalmente na Suécia, tem gente que é profissional, tem uma turma de São Paulo bem legal, um casal, tem de todo mundo, assim, tem muitos amigos. Você achou então um nicho aí de Isso público. muito interessante que eu porque tu ser artista, eu acho que não há tem uma frustração, porque eu acho que a arte ela precisa ser comunicada, ela precisa ser dividida, senão ela não atende todo o potencial que se propõe a tu fazer um trabalho, e artista precisa ser profissional, precisa vender o seu trabalho. Não só dar de presente, não por bel prazer, mas precisa se personalizar. Eu então foi uma maneira que eu encontrei de fazer do meu tamanho, do meu formato, e coisas que eu acho divertida e acho interessante. É, a colher de pau, né, é legal, fica Não é engraçadinho, né, fica bonitinho, fica uma coisa com humor, né. Ah, é, agora eu tô vendo completo. ele é um boneco, assim, que se Mas onde mexe. está o limiar disso, do artista fazer o que ele quer, a sua manter a sua mensagem, eh, e olhar o mercado também e ver Sim. o que que o mercado está querendo, porque como você falou, ele precisa vender, ele precisa, né, ser comercial, tá aí. Qual que é esse limiar do artista manter a sua mensagem e o que ele realmente quer falar, para que ele seja vendido, representado, comercial, para que tenha suas obras aí em Não, diversos eu lugares? acho que tu falou tem várias coisas, o interessante é tu ter uma galeria, um representante, porque eu acho bem difícil, o artista comercializar mesmo o seu próprio trabalho, mas ele ter um curador ou uma galeria que cuide, né. Eu não vou fazer para vender, eu vou fazer o meu trabalho, o que eu Aham. estou expressando, o que eu estou buscando, o que eu estou manifestando, e
a galeria eu vou participar de exposições com curadores que falem desse assunto, ou eu vou ter uma galeria que cuide do meu trabalho, nessa Hum, parte comercial. Eu não acredito que se faça para vender, isso não é arte decorativa, os artistas sempre têm alguma coisa interessante para dizer. é. Me fala, assim, Eleonora, quando você está no seu ateliê, você está, tentando se inspirar e você tem, de repente, um bloqueio criativo, o que você não consegue, né, sair daquilo, qual o seu processo ali de rotina do seu ateliê em que você consegue, tirar esse bloqueio criativo e ainda se motivar incentivando a buscar maneiras de trabalhar ali com E aquele cada um tem material? uma maneira, né. Eu também, desenho joias, as minhas como eu não sou uma boa artesã em joias, eu tenho uma amiga que faz joias, então eu desenho, ela faz para mim. Aham. Mas eu acho que o ofício, assim, de colocar o ateliê em ordem, onde é que ficam as tintas, onde é que ficam as lixas, assim, mexer naquele mesmo material já me vai me ordenando, assim. Ou então, eu aprendi depois com o tempo do dolce far niente, assim, ficar fazer nada, ficar mas normalmente eu boto o ateliê em ordem, arrumo os materiais, é bem assim. Eu não tenho muito contato com a natureza nesse último ano, assim. Desde Uhum. a pandemia eu fiquei mais presa em função até, de, por exemplo, eu tenho que fazer angioplastia. Organizando, né, o ateliê, já manipulando aquele material, mesmo que não seja para produzir ainda alguma coisa, mas estando ali naquele meio, para você É, deixar, de repente, a casa organizada para chegar à inspiração e porque quando se liberar está equipamento. fazendo não interessa. Aham. Se está fazendo, não interessa onde tu largou uma lixa, e parece que tu já mentalmente já sabe aonde estão as coisas e acho que eu mais gosto de ler também são biografias de artista. Tenho, esse livro, o Ferreira Coelho, ele era uma grande pessoa. Esse Balzac, a obra-prima ignorada, ele faz o pós-fácil, como se fosse ele pegasse essa obra do Balzac, a Aham. obra-prima ignorada, e ele faz o pós-fácil para isso atualmente, como isso aconteceria. E esse aqui, Montesquieu, o gosto também ah, do Teixeira com pós-fácil do Teixeira Coelho. Ou então escritos de artista, né, por exemplo, eu gosto do Renascimento, mas, pela descoberta, mas a gente aprende, eu acho, no colégio um pouco errado o que que foi o Renascimento. Tem um lado sombrio, assim, do Renascimento, que pouco se sabe. Esse livro, Quitum, O Combate de Alberti. Alberti foi o Léon Baptiste Alberti foi um artista, um arquiteto do Renascimento que sistematizou em quem faz e quem pensa, entendeu? Aham. Ele foi mais ou menos nesse período que se separou, então que se definiu os que fazem e os que pensam a arte, por exemplo, época das guilras e na Idade Média, das ateliês de quem fazia madeira, quem fazia e o Alberti ele tentou organizar, assim, espera aí, não é bem assim, porque ele era um estudioso dessas desse conhecimento neoclássico, desse conhecimento clássico que chegou na Itália, principalmente. E Legal essa divisão, né, de quem realmente é, coloca a mão na massa e de quem pensa é. sobre a massa, pensa sobre o artista, pensa sobre o significado Então daquilo.
E o como que um faz os todo. projetos, e o que faz os Aham. projetos, os desenhos, por exemplo, das catedrais. Por que que eu fico pensando como é que eu comecei a brincar com esses toquinhos. Eu acho que eu cansei de estudar, sabe, assim, eu não vou mais estudar, porque senão eu não vou conseguir fazer, entendeu? Sim, Porque tu tem aquele pressuposto que se faz assim. E esse contato que eu tinha lá no Ateliê Livre com os pessoas que iam para lá, ou eu tenho uma dificuldade técnica, por exemplo, como é que eu vou soldar isso com isso? Putz, mas eu vou ter que pegar um aparelho de solda e soldar? Tem mais como fazer isso. Aí eu tinha um serralheiro e fazia para mim essa parte da artesania. E eu acho que hoje também tem muitas oficinas, muitas marcenarias, muitas máquinas que, que, que facilitam esse trabalho do artesanal, do feito à mão, né? sim, Tá? sim. O que você falou é interessante, porque, assim, hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, muito prático e tudo já feito, né. A gente fez aqui uma entrevista no canal com o Charles Watson, do Parque Lage aqui e da aula de processo criativo, mas quando ele veio ao Brasil, ele começou a dar aula de pintura, né, e uma passagem muito interessante que ele conta é que, tinham vários alunos e várias alunas, e lá, a mentalidade lá, de onde ele veio, era assim: "Vou fazer o processo de ponta a ponta, eu vou ser dono do meu processo, né, eu vou ter a técnica toda e vou ter a parte teórica e manual para depois ter inspiração, mas eu domino a técnica". Então o primeiro exercício que eles fizeram foi realmente aprender a montar o chassi, que é a madeira da pintura, e depois esticar o Já sei. tecido, né. É. E a no chassi. E aí você tem, o prego, é o grampo, né, é a madeira, é lixar a madeira, é esticar, e aquilo tudo. E uma das senhoras, quando foi desenvolver, que ela estava querendo é pegar a tinta e pintar, né, e fazer essa obra de arte. Não sabia que ela ia ter que ir um passo, né, antes. E daqui a pouco ela sai da sala de aula, volta com o motorista dela e coloca o motorista para fazer toda a parte de lixar, de grampo, de prego, de madeira, de esticar, e ele levou um susto, falou: "Quem que é esse, quem que é esse cara, né, que está fazendo aqui? Por que que você não está fazendo, né, o exercício?". Ela: "Não, essa parte é muito artesanal, eu não quero isso", né. Mas e aí ele não, ele falou: "Não, você tem que fazer de cabo a rabo, você tem que aprender. Depois que outra pessoa faça, ok, mas você dominou aquilo, você sabe, ver se tá bom, analisar se, né, se tá bem É, esticado, se não tá, mas você dominou o processo. Aí depois você começou a fazer". Mas foi mas isso interessante. é muito interessante, porque a semana passada eu tenho uma aluna que ela é professora universitária, Uhum. ela pinta, e ela entrou numa oficina minha que é pegar resíduos da natureza, principalmente madeira, e fazer composições e esculturas. E aí veio ela com um pedaço de madeira e disse assim: "Olha, eu queria pegar esse pedacinho aqui e botar ali. Como é que eu faço?" Aham. Eu digo: "Faz um furo, enfia o palito". Ela: "Ah, é? Como? Como que eu vou fazer isso?" Eu digo: "Pega uma broquinha, a furadeira e fura". Ela diz: "Tá brincando?" Eu digo: "Não, é isso mesmo". E tem furadeirinhas e furadeiras. Eu digo, Sim. ela pegou, eu ensinei ela a pegar a furadeira, botar a broca na furadeira, fazer assim, ó, a satisfação dela quando ela conseguiu fazer aquilo foi uma coisa de criança, assim, a mesma coisa que uma menina que estava fazendo a faculdade de design, porque tem muitos designers que vão fazer prática de ateliê lá, Aham. quando ela conseguiu botar um prego numa madeirinha. Eu digo: "Como assim tu não", ela nunca tinha pego um martelo e um prego, que para mim é coisa de criança, entendeu? Tu pegar um Aham. prego e botar.
isso, a gente ficou tão distante das Sim. pessoas, da eu tenho um filho completamente inapto. Ele não consegue fazer um furo numa parede, porque não faz parte da necessidade dele, porque ele tem alguém que faça para ele, entendeu. Mas a Uhum. satisfação, hã, fui eu que fiz. Então essa coisa fui eu que fiz. Eu acho que isso até é digno de um estudo da satisfação que tem das pessoas. Por exemplo, eu faço isso na cozinha, quando eu faço uma coisa muito básica na cozinha, foi eu que fiz esse arroz branco, entendeu. Hã, Eh, sei. eu não sei, eu acho que tem essa satisfação da presença do da autoria, né. Sim, é É porque muito hoje eu acho que interessante. a gente está tentando se conectar tanto com a internet, com o telefone, com as redes sociais, mas na verdade, se a gente for prestar atenção, o nosso movimento é de desconexão com o que nós somos, e É, desconexão com os materiais, né. Muitas vezes, hoje em dia, você falou de criança, né, fica no videogame, fica sentada no sofá, fica querendo entrar, né, ver vídeo, mas está perdendo você sair, jogar um peão, uma amarelinha, se sujar, né, a questão do se sujar que é importante, as crianças ficam limpas. Você ir para fora, colocar o pé no chão, se sujar de barro, ir para o parquinho, correr, pegar nos materiais, né, é a massinha, não sei o quê, você está ali em contato. mas são todas massinhas sintéticas. É, hoje em dia, a massinha que não suja, né. É, isso é verdade, isso é verdade. E eu vejo essa desconexão, assim, muito grande, tanto que estava estudando um assunto para o nosso clube do livro da importância do que eles chamam de grounding ou earthing, quer dizer, você colocar o pé no chão ou você ter um contato direto com a natureza. E só de você, ter esse contato que a gente perde muito hoje em dia, aquilo já te traz um estado de calma, de foco, de conexão, e aquilo faz bem fisicamente, mentalmente, para você, né, estar em contato com aquilo, tirar a meia, colocar o pé na areia, no barro, no Isso é chão, verdade. na grama e É. sair à natureza. Então a escultura, ela requer isso, não dá para você fazer escultura. Hoje em dia eu acho que até dá, né, Leonora, assim, você modela num programa 3D, você pega Isso é verdade. uma impressora 3D e vai Se lá faz fabricar até para casas, você. né, se faz até Exatamente. casas, assim, tu sabe que bom, na Europa tem, principalmente na França, tem essas escolas de guildas antigos que eles explicavam, ensinavam os ofícios, isso aí em função da demanda de restauração de prédios históricos, então eles têm que ser construídos e restaurados da mesma técnica que aquele prédio foi feito. Por Aham. exemplo, o cimento do Notre Dame, ele tem que ser ou então de alguma eu fiz um curso no Pernambuco que era assim, restauro de bens patrimoniais edificados, e quem nos ensinava a fazer eram os mestres especialistas em, por exemplo, pintura a cal. Então, como se Uhum. assenta uma massa, como é que essa massa de rejunte dos tijolos eram feitas lá na época do descobrimento. Então, esse conhecimento que vem, que eles sabem fazer muito bem, e são os mestres de ofício. Não é assim um engenheiro que sabe a melhor composição do cimento, né. Então, eu acho isso é bem interessante. Sim. Porque hoje se estuda muito também, por É, exemplo, esse livro Vida e Morte da Imagem, se estuda também muito, a questão da imagem, da comunicação, do papel da arte. Eu acho que isso foi um pouco desmanchado, então o que que é arte e artesanato, uhum. essa divisão já não está tão
nítida, porque hoje, na época que eu fiz artes visuais, que foi na década de 70, eu fiz arquitetura na década de 70, 80, a artesania não era forte. Eu tinha que Uhum. ser mais teóricos, entender mais das questões da própria arte, né, como linguagem, como não tinha mais assim do fazer, né. Mas eu sempre tive presente que a tecnologia está toda aí, ela tem que nos ajudar, mas não Sim, fazer por nós, né. sim. Fazer, Tá meio que para nos usar esse auxiliar, recurso, não nos usar substituir, mas nos auxiliar, né. isso é verdade, isso é verdade. Agora E você começou falando, Eleonora, da diferença aí entre artista e artesão. Acho que hoje em dia tem muita, assim, eh, o artesão está muito no fazer, de repente algo até repetitivo, né, que ele vai construir aquilo, ele vai estar até mais próximo dos materiais, e o artista vai pegar aquilo em outro nível, vai trazer mensagens, conceitos, aplicações, isso conceitos para aquilo, né. Você acha que, essa divisão ela é bem definida ou ela é, assim, não, meio acredito que sim, nebulosa? né. Acredito que sim, por exemplo, houve uma época e a gente e é fato também, assim, quando a gente faz a seleção dos artistas, dos candidatos para ir para o ateliê, hã, quando tu não sabe fazer, faz qualquer coisa e bota tudo na conta da arte contemporânea. Que isso? Não, não, arte contemporânea não é um negócio qualquer que tu atira porque tu não sabe fazer, não sabe pintar. Aham, Não, tu tem que obedecer, ser fiel à tua proposta de poética, né, porque sim, tem que sim. ter isso, porque eu gosto muito de arte contemporânea. Por que que um curador da Bienal de Veneza levou aquele artista para a Bienal? Porque existe na arte contemporânea uma coisa na arte primitiva, na arte popular, uma certa assim como a dos indígenas, uma poética que fala diretamente com a realidade deles, e não pode ser falso isso, né. Eu, se fizer um trabalho, assim, muito primitivo, eu vou estar mentindo, porque eu sou uma pessoa que tenho formação, eu sei da dos acabamentos, a minha proposta não é essa, entendeu. Aham. Eu acho que essa coisa da poética é tudo, né, a arte é poesia, a Você poesia que dá bastante aula, assim, Eleonora, você acha que essa é a maior dificuldade dos alunos que estão começando, é entender essa mensagem, essa poética que tem que vir deles, ou qual seria a maior dificuldade de quem está começando hoje em dia? eu acho que já teve pior, agora eu acho que está melhor. Com o decorrer do tempo, as pessoas já estão entendendo mais isso, né. Eu Uhum, acho que com o andar da dificuldade é: "O que que eu vou fazer?". uhum, Então experimento um material. Uma vez eu tinha uma oficina muito técnica, assim, arames, a linha no espaço, tarará, então vamos trabalhar com arames. Tragam arames, daí uma pessoa eu tinha um estoque de arames, e entre eles um arame farpado. Assim, aham. moça pegou: "Vou pegar esse aqui", eu digo: "Tá, vai, dá forma, depois a gente solda ali". Ela começou a chorar, eu digo: "Tu te machucou, por favor?". Ela disse: "Não, ela no entortar aquilo", e deu acho que um insight, uma catarse, o que que houve, ela e atirou. Eu digo: "Não", sabe, foi uma coisa tão pessoal, tão De repente espantosa. foi um gatilho para ela, para alguma Para coisa ela que foi um ela gatilho para alguma coisa. É.
O meu trabalho é muito individual e muito pessoal na minha casa. Eu só uso os ateliês do ateliê quando é muito grande, eu faço muita sujeira, ou eu tenho os marceneiros, tinha um serralheiro, eu tinha uma série de que me ensinam a fazer. Ferro fundido não solda com nada, Eleonora. Eu digo, tá bom, já sei. Entendeu? Esse Aham, conhecimento, assim. aham. Aqui no sul, para se pintar metal com tinta automotiva, tem que aquecer a chapa antes. Eu não aprenderia isso na faculdade, entende? Porque o frio da chapa deixa esbranquiçada a tinta automotiva. Esse tipo de coisa de ofício que essas pessoas sabem fazer, né? Então, se eu quiser um parafuso assim, assado, tem uma loja que vende esse parafuso que eu preciso. Eu acho isso uma grande vantagem da atual, das tecnologias e dos materiais, é uma vantagem, né? Sim. Não é Mas você acha. necessariamente, tu não precisa Aham. botar na mão do artista todo esse compromisso. E eu não sei se eu rodei ou não num concurso lá que eu disse: "Não, eu acho que a gente tem que usar todos os recursos que a tele não sou obrigada a fazer aquele parafuso que eu preciso. Já existe esse Entendi. parafuso, entendeu? Tu fica E com você tem uma divisão de trabalho também, né? Se você quiser pedir para um artesão fazer certa parte, você isso, até ele vai fazer melhor e você vai adquirir o conhecimento daquilo e vai seguir isso. com Isso você é, por fazendo. isso que assim, eu não é eu não me sinto comprometida de fazer todo o processo, eu me sinto comprometida Uhum. em buscar aquilo que eu quero expressar, o que eu quero dizer. Quando uma obra termina, quando você considera assim, terminei, vou assinar, né? Aquele momento assim, vou Bem passar o verniz. difícil. É. O que determina, o que define esse momento para você? Cara, estou satisfeita, é aqui que eu paro. Porque se a gente deixar, a gente continua, Algumas né? são mais fáceis, outras fica mais difícil. É. Principalmente, por exemplo, porque um trabalho leva a outro. Por exemplo, às vezes, quando tu pensa num trabalho e faz, daí vão surgindo atalhos ou caminhos outros. Isso que foi muito importante para mim quando eu fiz o mestrado, porque a gente faz um projeto com uma proposta de trabalho. Daí Uhum, começam a aparecer desvios e caminhos laterais que continuariam aquela ideia, aquele conceito, mas, a gente é difícil saber, esse aqui está pronto, é isso, ponto, aham. entendeu? Não é fácil não. Não. No meu Principalmente, por caso, exemplo, em pintura, em desenho. é, no meu caso, por exemplo, de pintura, né, é aquela coisa assim, né, do pão dormido. A comida dormida às vezes é mais gostosa no dia seguinte, né? Pega Isso, mais o é. gosto. Então, realmente, eu coloco na parede e deixo dormir. Porque ali, eu passando pela sala, passando pelo ateliê, passando pelos diversos locais, eu vou namorar a minha tela com diversas É, luzes diferentes, em momentos diferentes de horário, uhum. e vou experienciá-la no ambiente. E aí, ah, não, aquele tom ali eu preciso dar mais contraste, aquilo não sei o quê. E aí eu começo a ver em alguns insights pontuaizinhos que eu preciso mudar, não, aquela, no meu caso, com espátula, né? Aquela espatulada ali, não vou ali dar um ajeitozinho. E aí o meu olhar na obra vai mudando, porque Isso. vem luz diferente, vem um monte de coisa, a distância também, né? Eu chegar perto, chegar longe, eu passear pelo local e ver, né, a obra. E aí, É depois de bem um tempo da obra paradinha ali, sem eu ter insight de mudar, é que eu considero. Aí invernizo e assino, né? Mas é um processo de deixar, né? É um processo de tipo, tô é, te deixando, né? Deixa eu ver se você fica bem sozinha aí na parede, é deixa eu bem ver isso. se você Eu tá tenho, certinho. então, assim, um trabalho parou. Como se fosse assim, empacou aqui, não consigo mais terminar, não sei mais o que eu vou fazer. Eu tenho Aham. de manhã, quando eu acordo, e que eu tenho os insights, assim, como se eu achasse a resposta, assim. Mas também tem isso, de tu fazer e dizer agora.
Como é que eu vou fazer? sim. Eu acho que também, atualmente, as pessoas, é mais interessante tu estudar o processo do que a obra, às vezes, Uhum. Ah, né. sim. A questão de você entender quem é o artista por trás e qual foi o processo específico de desenvolvimento e de inspiração para aquela obra, É, né. Parece que você tem, assim, os bastidores, né, daquela obra, e aquela obra é descortinada, né, é, do é, que é. puramente a obra em si. Eu esse livro, esse aqui eu ganhei um trabalho de Picasso, que foi Qual quando que é o ele nome morreu. do livro? Não, é O Mundo Privado de Pablo Picasso, Ah, legal, agora deu para ver. Leventuras. É no período que ele foi morar lá na Côte d'Azur e que é a casa dele, com os filhos morando, assim, ele tomando café, ele brincando com as crianças no jardim. Esse tipo de situação foi, eu acho que o mesmo que eu tive com o Rodin, porque o Rodin eu não gostava do Rodin. Eu digo: "Ah", e depois que a gente visita o museu, a Casa Rodin, ele vivia 24 horas por dia, comia e respirava arte, assim como o Picasso comia, acordava Uhum. e a vida era um processo criativo. O processo artístico, assim, é muito, às vezes, solitário, né, Eleonora? Você no ateliê sozinha, você desenvolvendo sozinha, eh e às vezes você não tem, assim, com quem trocar a ideia, com quem dividir ali esse processo. Eu acho que no caso de ser professora é um espaço de troca, é um espaço de interação que você tem ali, até de aprendizado, né, para você, mas que você falou, você trabalha em casa, né, o que você tem que fazer, assim, quando é uma proporção menor, você faz em casa e tem aí o seu espaço, né, para desenvolver. Mas Eu como tenho é que uma você amiga eu tenho uma amiga que é muito perversa, assim, ela é engenheira, mas também é uma artista. Eu tenho uma outra amiga que também se aposentou da universidade. aham. Eu tenho uma amiga também que diz: "Ah, não, tá tudo bom, tá mais que tu é genial". Eu digo: "Eu não quero isso", mas eu tenho uma amiga que é cruel, porque ela diz: "Mas o que é isso? O que é isso?". Eu digo: "Não sei, eu estou te perguntando". Então, assim, essa coisa, com a Qual feedback você prefere, Eleonora? A que fala não, que tá aqueles tudo que bem? perguntam: "O que que é isso? Da onde eu tirei aquilo?", Aham. entendeu. E aí eu fico perguntando, eu digo, entendeu, assim, não é que a gente queira aprovação, mas é que tu quer ver o que que isso está fazendo, Mas né. essa interação é muito importante, né. É, Você chama pessoas para o seu ateliê, você chama pessoas para visitar ou clientes para ver esse não, backstage, né, clientes que a não, gente não, estava às conversando. vezes as pessoas vão e aí vê o que tu está fazendo, eu digo: "Só um pouquinho, eu preciso de uma certa arrumação", Aham, assim, entendeu, como se fosse para as pessoas verem. Não, mas vem pessoas aqui sim ver, clientes, mas clientes não, porque eu já prefiro encaminhar. A Fundação Iberê Camargo tem pequenos trabalhos, a Galeria Ocre tem pequenos trabalhos e a Galeria Ocre tem trabalhos maiores, mais atuais, tá, aham, que daí eu sou muito ruim para vender, eu fico gozado, eu fico não me infla o ego, me deixa preocupada, sabe. Uma vez veio sim. um senhor muito rico aqui, que ele é colecionador. Eu postei e eles: "Vou aí buscar", eu já fiquei gelada, só daquele senhor entrar aqui, eu não sabia que preço cobrar, mas era um senhor ele é colecionador, mas, aí eu não sabia que ele tinha outros, porque as galerias não dizem para quem tem trabalho, para quem foi vendido. Aham. Quase um Mas, normalmente sim.
Mas é sempre um desafio para o artista, né? Eu também sinto É, que é, como vender, como precificar, como, né, colocar, são outras habilidades que a gente tem que ter, né, para a gente lidar com é, essa parte. Por isso que, às vezes, a galeria, o marchand, o representante, né, o curador, de repente, fazem bem essas partes, né, que a gente tem uma é, certa dificuldade é. e não consegue. A Eleonora, queria te perguntar o que que seria, né, essa mão inteligente que o Richard Sennett fala e como que a gente pode realmente potencializar aí o nosso trabalho dentro do ateliê, trazendo essa inteligência para a mão, né, de uma forma metafórica, mas o que que seria essa mão inteligente? A mão inteligente não é o que ela sabe o que ela quer, ou como fazer, isso está muito ligado ao tato, né. Isso que tu aprende, né, porque tem treino, tu tem que ensinar isso, ela não é que ela saiba intuitivamente, tem pessoas que são mais sensíveis, mas Sim, outras tu precisa explicar. Ah, pra tu trabalhar com argila, tu precisa dar uma certa pressão na argila, para ver o ponto, para ver a quantidade, se ela está hidratada ou não. E não é uma questão de alisar, é uma questão de modelar. E essa entendi. tua mão sabe, entendeu? Tu sabe, mas que eu estou numa luta agora constante com uma pessoa que fazia utilitários, e ela tem que modelar e ela passa o tempo inteiro alisando a argila. Ela tem que Ela, modelar a ela, argila, ela pressionar, faz, dar forma, ela e faz ela um fica carinho, alisando. É. né? Carinho. Ela tem que dominar aquilo ali, né? Ela É a tem que mesma estar. é, é a mesma coisa que tu desenhar, quem manda é aqui, é a cabeça. E eu acho que essa Uhum, relação da da mão, o Richard Serra também, o Richard, ele também Sennett. fala Aham. nesse aprendizado que a gente ensina a mão, não é ensina, mas treina a mão. É o que você falou, né? Você está desenhando, mas o que manda é a sua mente, né? E isso é tão E o rápido, e isso é tão rápido que tu não consegue medir, entendeu? Tu já que tentou medir o tempo que leva entre tu olhar para o lado e para a direita e tentar atravessar? Isso são frações de segundo, é a mesma coisa. aham. E se a tua mão já está treinada, tu olha, tu já sabe se aquilo ali tá é áspero, é duro, porque isso está na cabeça, e a tua mão E só é muito difícil você tirar daqui e colocar pra aqui, na verdade, né? isso já é automático. É, essa Faz o inteligência, que é a inteligência da prática, do material, de dominar a técnica, você transformar a sua ideia em realidade, eu acho que a gente nunca consegue, sempre tem uma perda aí muito grande. Mas uma mão é. inteligente consegue, de repente, chegar ao mais próximo do que a imaginação sonhou, né? E para você, Leonora, o que que ficou assim de mais importante de lição ou aprendizado do livro, né, quando você leu? O que que você a gente lê, a gente esquece, né? A gente passa um tempo, a É. gente já esquece o que a gente leu, ainda mais um livro um pouquinho maior como esse. Mas o que que ficou para o seu trabalho, para os seus insights desse livro? Eu acho que esse foi um dos livros que eu digo: "Que legal, alguém escreveu sobre", né, porque, assim, com uma certa metodologia, uma certa organização, o que a Sim, gente vive, né, a questão do ateliê, a questão dos materiais, a questão da porque esses outros livros aqui, eles são muito técnicos, né, esse Forma e Matéria, Matéria e Técnica, né, muitos escreveram sobre redes sociais, muitos escreveram sobre articidade, sim. sobre arte. Esse livro que é uma coisa esse livro aqui que é muito debatido, que é o Projetos de Rembrandt, é que Ah, Rembrandt legal. descobriram esse hã?
Descobriram Legal. agora que o Rembrandt, ele era metade dos trabalhos que acharam que era do Rembrandt era do ateliê dele. É porque ele Aham, tinha um ateliê de escola, ateliê, e ele, quem se interessa por mercado de arte, pode ler esse livro do Projeto Rembrandt, foi porque, assim, ó, depois de muito tempo, descobriram que muitos dos trabalhos que estão aí para vender do mercado é porque o Rembrandt era um excelente professor, então ele ensinava os alunos a pintar do jeito dele. E só que passaram entendi. esse tempo e perceberam que muitos dos trabalhos, sobre arte e dinheiro, arte técnica, que o Rembrandt ensinou a pintar. Eu tenho todos esses livros, assim, já estou dando para os meus alunos alguns, porque já tem muita coisa. Qual conselho você daria para quem está começando hoje em dia? Quem quer começar a trabalhar com um trabalho manual, escultura, qual conselho você daria? Que você teria, de repente, recebido esse conselho quando você começou e você falaria: "Não, esse conselho, se eu tivesse recebido naquela época, teria me ajudado muito"? Eu sempre digo que as pessoas podem começar pelo fim, né, começar pelo fim no sentido, assim, alguém já tem um ateliê pronto, já tem um marchand, e agora então tá, agora eu vou ser artista. Eu acho que, assim, um pouco de humildade, um pouco de muito trabalho, se trabalha muito, se convive com pessoas de todos os as intenções, mas, Uhum, eu acho que aprender a fazer e ser sincera com o que quer se fazer. Se não sabe fazer, aprende, aprende com pessoas generosas, não com pessoas pretensiosas. Sei, é indo passo a passo, buscando. Eu nunca, não sei se eu queria ser artista. Eu queria fazer coisas. uhum. Entendi. A questão de ser artista, foi um resultado, né, foi algo que Foi um aconteceu. resultado porque eu fui indo para o lado das artes. Porque eu era casada com um engenheiro e todo mundo trabalhava na parte da engenharia, que é onde Uhum, a parte do projeto. Eu sou muito boa em projetar espaços e fazer, mas eles não eram, para o cliente que a gente tinha, não eram clientes, eram clientes mais classe média. A gente fazia casas populares, etc., não tinha espaço. Mas, enfim, não que as pessoas de baixa renda não precisem de qualidade, mas enfim, não era o momento. Não, eu acho que é isso, aprende a fazer, mas não fique entendi. só na matéria, fique na ideia, a ideia. Porque às vezes as pessoas têm, a gente tem ideias quase inviáveis de fazer, mas tem que Uhum, buscar materiais, recursos, conheça materiais, conheça tudo que for possível, engula livros, teste, 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 teste. Uma coisa quase voraz, eu era mais ou menos voraz, assim, de conhecer coisas. entendi. E se você pudesse, deixar alguma coisa, né, como legado para os seus alunos, as pessoas que te conheceram, como é que você gostaria que eles te referenciassem, né, o que que você gostaria de deixar como um aprendizado Eu da li sua. agora desse livro que o Celine ah, eu sou braba, às vezes sou impaciente. Aí aquele livro Vidas, que o Vasari escreveu, eu Aham. li sobre a vida do Celine, que Celine tinha pitis, assim, de ira. E eu digo: "Ai, que máximo!". Não que eu não não, eu acho que eu fosse generosa, que eu fosse generosa, que eu fosse porque eu divido tudo que eu sei, eu não acho que eu tenho
mesmo porque está tudo nas redes, não precisa de mim.